Boa tarde, boa noite, bom dia, seja o horário que vocês estão assistindo. É um prazer tê-los aqui de novo. No último bloco, nós trouxemos alguns apontamentos sobre como se deu o histórico das ações coletivas no mundo, na Idade Média, nas class actions norte-americanas e no Brasil, com a formação do nosso microsistema de tutela de direitos coletivos. Nós falamos de que no Brasil não existe uma única lei que regula esse microsistema. Nós temos várias, e dentro dessas várias nós temos um núcleo duro, que é composto pelo Código de Defesa do Consumidor, pela Lei da Ação Civil Pública, pela Constituição Federal. Dentro dessas normas, o Código de Defesa do Consumidor, no ano de 1990, ele traz uma grande evolução que ele classifica os direitos coletivos em sentido amplo, em direitos individuais, homogêneos, direitos difusos e direitos coletivos em sentido estrito. E essa classificação ela não é meramente teórica. Ela tem várias implicações no processo e na tutela coletiva desses direitos. Isso impacta na questão da coisa julgada. A coisa julgada ela é diferente, a sistemática no âmbito individual, no âmbito das ações que versam sobre direito difuso e coletivo em sentido estrito, e também é diferente quando a gente fala de ações coletivas que pleiteiam direitos individuais homogêneos. Essa classificação também ela impacta quando a gente vai analisar a prescrição, quando a gente vai analisar diversos outros institutos que nós vamos falar ao longo desse curso ainda. Então é muito importante que vocês entendam essas diferenças. E aí voltamos para o nosso caso lá de moeda, o caso problema que nós criamos. E lá naquele caso, nós falamos sobre esse rompimento da barreira, E aí nós voltamos lá para o nosso caso fictício, lá do rompimento da barragem na cidade de Moeda, em fevereiro de 2020, que saiu nos jornais no mundo inteiro, no Brasil, e que houve a morte de mais de 100 trabalhadores. E ainda a poluição de diversos rios e lagos, decorrentes do rompimento da barragem que era administrado pela empresa, pela mineradora Serra Bonita. E a partir daí, que tipo de direito que a gente pode pleitear? E aí, a partir de uma análise que eu fiz das ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, eu analisei alguns pedidos que geralmente são feitos nesse tipo de ação, para a gente analisar na prática como que isso acontece. Evidentemente que eu fiz um recorte, porque nós tivemos ações, nesses casos, ajuizadas tanto pelo Ministério Público do Trabalho quanto pelo Ministério Público Estadual, cada um pleiteando direitos da competência, da sua competência específica. Mas vamos lá para a Justiça do Trabalho, para as ações que são ajuizadas pelo MPT. Eu selecionei alguns direitos que são normalmente pleiteados pelo Ministério Público do Trabalho. Danos morais individuais, reembolso de despesas com funeral, que são gastos que as famílias têm em decorrência do falecimento dos seus familiares, pensão vitalícia para os dependentes de trabalhadores falecidos, atendimento psicológico e psiquiátrico às famílias de trabalhadores falecidos. E, além disso, é importante da gente perceber diversos outros pleitos que são feitos. A estabilidade,
Normalmente é pleiteado a estabilidade para os trabalhadores sobreviventes, porque essa mineradora, muito possivelmente, ela vai ficar por um longo tempo em inatividade. E aí, a possibilidade de rompimento a qualquer momento do contrato de trabalho dos trabalhadores sobreviventes resultaria num duplo prejuízo. E é por isso que normalmente é pleiteado a estabilidade desses trabalhadores pelo prazo de 3 anos, 2 anos. Isso aí vai depender da situação do caso a caso. No caso específico que nós criamos, o Ministério Público do Trabalho pediu a estabilidade pelo prazo de 3 anos. E além disso, a elaboração de estudos de hidrogeológicos e pluviométricos regionais nos termos da NR 22. A gente tem uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho que ela trata sobre questões minerárias e dentre delas a necessidade de elaboração de estudos. Isso também pode ser pleiteado para que se previnam novos acidentes e novos rompimentos de barragem. Não só no município de Moeda, mas também em outras áreas que são administradas pela mineradora Serra Bonita. Então a gente tem um pedido que a gente fala aqui que é inibitório, que vale não só para o caso que ocorreu, mas para vários outros locais de exploração da mineração, não só para casos anteriores, mas também para prevenir eventos futuros e novas violações de direitos. E também o dano moral coletivo, que normalmente é pleiteado, que nós vamos falar especificamente sobre eles no próximo bloco. E daí, como que nós vamos classificar esses direitos entre direitos coletivos em sentido estrito, direitos difusos e direitos individuais homogêneos? Como que vai ser essa classificação? O que vocês acham? E a partir disso, nós vamos trabalhar com a classificação que é colocada pelo Código de Defesa do Consumidor, que ela trata, em primeiro lugar, dos direitos difusos. Os direitos difusos são aqueles cujo objeto é indivisível, a gente não consegue repartir o objeto dentre os titulares, e os próprios titulares são indeterminados. É o caso clássico do meio ambiente do trabalho, que nós falamos que está associado normalmente a direitos de terceira geração, cujos titulares eles são indeterminados, indetermináveis. Por quê? A violação de direitos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente do trabalho, ele atinge não só os trabalhadores que atuam na mineradora Serra Bonita no presente momento, como os novos trabalhadores, como os futuros trabalhadores que vão ser contratados. Então é por isso que nós falamos que a tutela desses direitos, de forma genérica, é difusa. Porque não existem titulares muito bem determinados. O que liga esses trabalhadores, o que liga não só os trabalhadores, mas as populações ribeirinhas que foram atingidas pelos danos ambientais, toda a comunidade de pessoas envolvidas, não é uma relação jurídica base. Eles não tinham nenhuma relação entre eles a princípio. Um exemplo, o trabalhador que foi atingido e também o caso de um pescador que trabalhava e que perdeu o emprego porque a fonte de renda dele foi retirada, suprimida por conta desse desastre ambiental e pelo rompimento das barragens. Então, não existe uma relação jurídica de base, não existe um contrato entre eles, não existe um contrato entre o dono da mineradora, entre a mineradora e o pescador que morava ali nas redondezas.
Então é por isso que nós falamos que esse direito é de ordem difusa. E como exemplo desses direitos difusos, nós temos a proteção ao meio ambiente de forma genérica, a proteção aos consumidores, a proteção da comunidade indígena, das crianças e adolescentes, das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTQI+, e do consumidor de forma ampla. Um exemplo é a propaganda enganosa. Vamos supor que uma determinada empresa divulgou uma propaganda enganosa a respeito de um determinado produto. É possível se aferir e se dizer quantas pessoas e quais pessoas foram lesadas? Vamos supor que essa propaganda ela foi divulgada pela TV ou pelo Instagram daquela determinada marca. É possível quantificar, analisar quantas pessoas acessaram, quais são as pessoas que foram de fato lesadas? Não. Então é por isso que entende-se que esses direitos são difusos. Que essa proteção consumerista, ela está associada a direitos difusos. Por outro lado, os direitos coletivos em sentido estrito são aqueles que, em que pese o objeto seja indivisível, que a pretensão não possa ser repartida, os sujeitos são determinados ou determináveis. É o caso, por exemplo, da pretensão dos trabalhadores no caso da mineradora Serra Bonita. É possível se aferir uma relação jurídica base que existe entre esses trabalhadores. Então, existe um vínculo comum que liga eles, então é possível se afirmar quem são os atingidos. Porque existe uma relação jurídica base, no caso, um contrato de trabalho. Isso é muito claro no caso dos trabalhadores sobreviventes. Existe um contrato de trabalho que liga ele à empresa, à mineradora Serra Bonita. Então, não é um direito que a titularidade dele é indefinida. A gente consegue determinar, nesse caso, quem são os atingidos. Então, a grande distinção entre os direitos coletivos em sentido estrito para os direitos difusos é que, neste segundo caso, dos direitos coletivos em sentido estrito, que nós estamos trabalhando agora, há uma relação jurídica base. Então, como exemplo disso, nós temos a proteção ao meio ambiente em determinada empresa. Aqui a gente não está falando do meio ambiente de forma genérica. A gente está falando sobre regras de proteção ao meio ambiente naquela empresa específica. E aí gera uma certa controvérsia. Uma parcela da doutrina vai falar, olha, ainda que que seja possível falar que essa tutela ao meio ambiente possa ser determinada em relação àqueles trabalhadores da empresa, muitas vezes essa tutela ela acaba garantindo direitos e garantindo um meio ambiente do trabalho rígido para os novos empregados que vão ser contratados. E aí não seria um direito coletivo em sentido estrito, seria um direito difuso, porque os titulares são indeterminados ou indetermináveis. Outros exemplos que podem ser destacados é a eliminação de uma condição insalubre em determinada empresa. Então, existe uma relação jurídica base que é possível enquadrar esse direito enquanto coletivo em sentido estrito. Outro exemplo é a questão da ilegalidade do aumento abusivo das mensalidades escolares, relativamente aos alunos já matriculados. Então, quando o Ministério Público Estadual entra com uma ação
coletiva contra uma determinada empresa, contra uma universidade, diz que os aumentos nas mensalidades escolares são abusivos e que não obedece os padrões consumeristas. A obrigação de fazer, relacionada ao pedido de abstenção da empresa, da universidade, de que não aumente as mensalidades escolares, ela atinge todo um grupo de estudantes de forma igual. Então, é uma pretensão que não pode ser repartida entre os estudantes. Por isso que a gente fala que há uma indivisibilidade do objeto, não uma pretensão do estudante X ou do estudante Y. É uma pretensão que é comum aos estudantes que já estão matriculados naquela escola. Ao passo que, quando a gente fala da pretensão indenizatória de eventuais direitos que podem ser exigidos, patrimoniais, que pode ser inclusive diferente de um aluno para o outro. O valor a ser devolvido pode ser X para um aluno e Y para o outro. Então, nesse caso, a gente vai estar tratando de direitos individuais homogêneos. Porque, nesse caso, o próprio aluno, o próprio estudante, ele poderia entrar com uma ação individual requerendo a restituição dos valores pagos a maior. Mas o que ele não pode fazer, a princípio, é entrar com uma ação com uma pretensão de que a declaração da abusividade do aumento das mensalidades valha para todo mundo, porque ele não tem legitimidade para isso. Em regra, no nosso ordenamento constitucional, nosso ordenamento coletivo, ele prevê que cada pessoa só pode pleitear direito próprio, como regra. Então, não é possível que esse consumidor ele ajuize uma ação com uma pretensão que valha para toda a coletividade. Então, o que de certo modo, é a nota distintiva desses direitos individuais homogêneos? A pretensão aqui, ela é determinada, a gente pode quantificar, a gente pode falar quais são os sujeitos que vão ser afetados, o objeto é divisível, a pretensão de um caso é diferente do outro, o valor a ser devolvido em um caso vai ser diferente do outro, às vezes um aluno tem desconto e o outro não. Mas a gente tem, que é o artigo 81, parágrafo único, inciso 3º, salvo engano, do Código de Defesa do Consumidor, vai falar que, nesse caso, é possível a coletivização da tutela destes direitos porque há uma origem comum. Então, o que tem de comum em cada um desses casos, desses estudantes, é um aumento abusivo do valor da mensalidade. Então, nesses casos, entende-se que é possível uma coletivização desses direitos, que são individuais, mas que são tuteláveis de forma coletiva. É por isso que os direitos individuais homogêneos também são chamados de direitos acidentalmente coletivos. Porque eles são patrimoniais, na maioria dos casos, eles são divisíveis, o próprio lesado poderia ajuizar uma ação para tutelar esses direitos. Mas para garantir as questões que nós já falamos nesse curso, uma isonomia, garantir que dois consumidores lesados pelo mesmo problema têm um tratamento judicial idêntico. Para a gente permitir a facilitação do acesso à justiça, esses direitos são passíveis, de acordo com o nosso Código de Defesa do Consumidor, de uma tutela coletiva. E aí outros exemplos.
o pagamento do adicional de insalubridade, no caso trabalhista. Então, em que pese a pretensão de eliminação da insalubridade em determinada empresa possa ser classificada como um direito coletivo em sentido estrito, o direito patrimonial decorrente dessa condição, que no direito do trabalho a gente entende que é uma condição mais gravosa ao trabalhador, isso enseja o pagamento de um adicional, que é o adicional de insalubridade. Então, isso é uma pretensão patrimonial, mas que ela pode ser requerida de forma coletiva, para facilitar o acesso à justiça. A restituição dos valores pagos em mensalidades escolares é um exemplo também. Porque aí tem questões que são patrimoniais, que podem diferir no caso a caso de cada consumidor. Então, é possível perceber que, em que pese nós falamos nos primeiros blocos, que o direito ao meio ambiente, por exemplo, ele é em tese difuso. Mas não necessariamente o direito que nós vamos pedir nessa ação coletiva, ou que vai ser reparado num termo de ajustamento de conduta, que é uma forma de atuação extrajudicial, que os legitimados coletivos, que são públicos, podem celebrar com o violador de direitos, ela é uma forma de tutelar esses direitos coletivos. E aí, a par desses exemplos de direitos difusos, a gente percebe que a tutela do meio ambiente, em que pese seja um direito em tese de terceira dimensão ou geração, não necessariamente vai resultar em só ações coletivas pleiteando direitos difusos. Porque um direito, uma violação a direitos individuais homogêneos, ao meio ambiente, e aqui voltando para o nosso caso, nossa situação problema, que foi o rompimento da barragem administrada pela empresa, pela mineradora Serra Bonita, a gente teve lesões a direitos de diversas ordens. E aí, como classificar esses direitos meta-individuais, que são pleiteados na ação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho? Eu acho que agora vocês têm mais condições para fazer essas classificações. Então, vamos lá, um a um, desses direitos para a gente fazer essa classificação. Primeiro, dano moral individual. Dano moral individual, ele podia ser ajuizado individualmente? Podia. E é, inclusive, muito comum que isso seja feito, esse pedido, esse pleito, seja feito numa ação trabalhista individual, numa reclamação trabalhista. É plenamente possível que isso ocorra. Então, esse direito, nesse caso, vai ser enquadrado como direito individual homogêneo. Porque, embora seja um direito individual, o Ministério Público pleiteia isso numa ação coletiva. Porque existe uma relação jurídica, existe uma origem comum que, de certo modo, faz com que a situação dessas diferentes famílias que tiveram membros perdidos, infelizmente, nesse acidente, que elas possam ter uma reparação. Então, em muitos casos, estipula-se nessa ação coletiva uma indenização que pode ser aceita pela família e ela não precisa de entrar com uma ação individual para pleitear esse direito. Outros direitos da mesma natureza, que podem ser enquadrados como direito individual homogêneo: reembolso de despesas com funeral, pensão vitalícia para dependentes, atendimento psicológico e psiquiátrico às famílias de trabalhadores falecidos. É lógico que, no caso concreto, é possível que haja diferenças na situação de cada trabalhador. É possível que os gastos com funeral de um trabalhador seja diferente do outro. É possível que os danos morais individuais sejam fixados num valor maior
para outro trabalhador, para um ou outro. Mas a ação coletiva, de certa forma, ela vai ser genérica, sobretudo no caso de direitos individuais homogêneos. A sentença em ação coletiva vai ser essencialmente genérica, e eventuais diferenças, no caso a caso, vão ser resolvidas em fase de liquidação. No caso da Justiça do Trabalho, a gente vai ter a famosa liquidação por artigos, que no processo individual vai ser chamado de liquidação pelo procedimento comum. E aí é nessa fase de liquidação que eventuais diferenças entre os diferentes trabalhadores serão solucionados. Outros casos, outros pedidos que foram pleiteados nessa ação: estabilidade pelo prazo de 3 anos aos trabalhadores próprios e terceirizados sobreviventes. Então, nesse caso, o que a gente tem aqui são direitos coletivos em sentido estrito. Por quê? Porque existe uma relação jurídica de base que liga esses trabalhadores, e esse pleito ele não poderia ser feito de forma individual a princípio. Então, esse pleito ele é feito de forma coletiva e é uma obrigação de fazer que pode ter repercussões patrimoniais e gerar direitos individuais homogêneos. Exemplo, se a mineradora ela não respeita e demite, isso vai dar ensejo a uma indenização pelo período que esse trabalhador foi demitido, mas que ele estava estável. E aí sim vai dar ensejo a reparações de ordem patrimonial. E aí, em muitos casos, estaria mais conectada a direitos individuais homogêneos. Mas esse direito ele pode ser enquadrado como coletivo em sentido estrito, porque existe uma relação jurídica de base, um contrato de trabalho subjacente. E aí, nos outros 2 casos, que é a elaboração de estudos nos termos da NR 22 do Ministério do Trabalho, aí entendo eu que seriam direitos difusos. Por quê? Esses estudos vão impactar não só os trabalhadores atuais que sobreviveram, mas também os que virão, os que serão contratados quando essa mineradora voltar à sua atividade. E, além disso, o dano moral coletivo, que também tem natureza difusa. Porque o valor do dano moral coletivo, a gente vai ver no próximo bloco, que ele não vai ser repartido. Ele vai para um fundo, muito provavelmente, direitos difusos. Isso está no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública. Esses valores que vão ser arrecadados na ação coletiva, eles vão ser destinados a um fundo específico, a projetos para reparação de direitos das comunidades envolvidas, e é por isso que aqui nós temos direitos coletivos em sentido amplo, mas direitos difusos. Então é isso. Essa classificação ela vai ser de extrema importância. No próximo bloco nós voltamos com o dano moral coletivo para que vocês entendam melhor esse dano moral coletivo e as suas formas de reparação. Ok? Até a próxima aula. Obrigado pelos que aqui permaneceram.